na minha tradução diz assim, amados: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos o quê? Nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então a gente vê aqui Paulo, ele mencionando suas duas naturezas. A natureza carnal, obviamente é uma natureza miserável, pecaminosa, como ele diz ali, com a natureza espiritual, que é a natureza de Cristo Jesus. Quando a gente aceita Cristo Jesus, o teu Santo Espírito, então, agora ele nos auxilia a andar nele. E a gente vê aqui Paulo que ele demonstra esta luta ferrenha entre essas naturezas. Agora eu pergunto para vocês, queridos, de onde que Paulo, ele tem esta ideia, ele tem esta concepção da sua natureza, da sua condição espiritual? E aí é um texto que eu gostaria de estudar com vocês, eu peço ajuda para os meninos lá em cima. E aí eu gostaria que vocês abrissem lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Todos estão conseguindo ver aqui o slide? A Roseli que está lá no fundão, a irmã Rosa, dá para ver, irmã Rosa? Todo mundo vendo? Olha só, queridos, olha que interessante, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, que isso aqui é extraordinário e muito importante. Versículo 25. Portanto, e ambos estavam o quê? Nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então aqui, Moisés relata que tanto o homem quanto a mulher, eles estavam nus, e eles não se envergonhavam. E eu quero me atentar com vocês aqui, queridos. Em Gênesis 2:25, a palavrinha que eu gostaria de destacar é a palavra nus. Essa palavra nus. Essa palavra nus no hebraico, queridos, no original é a palavra arumim, que significa uma pessoa ingênua, uma pessoa inocente, uma pessoa santa, ou seja, uma pessoa que tem a essência de Deus. E se nós olharmos aqui no capítulo 1, versículo 26 e 27, Moisés relata que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Em todos os aspectos nós somos semelhantes e a imagem do nosso Criador. Olha que interessante isso aqui. Então no versículo 25, Moisés ele está dizendo que o ser humano ele é santo, ele é ingênuo, ele é inocente, porque ele tem a essência do próprio Deus. Só que agora eu convido vocês a ler o versículo 1 do capítulo 3. E na minha tradução diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Somente esse versículo. Só que a palavrinha que eu quero destacar com vocês, queridos, é esta palavra astuto, ou astuta, ou sagaz, depende da tradução de vocês. E essa palavra sagaz ou astuto, é a palavra arum, que é da mesma raiz arumim, ou melhor, arumim é a mesma raiz da palavra arum. E esta palavra arum significa
um ser astuto, um ser sagaz, um ser esperto, um ser sutil, um ser malicioso, só que no sentido mal, sentido negativo. Então a gente vê aqui no versículo 25 que o ser humano foi criado à imagem de Deus, semelhança de Deus, com a sua essência. Só que ele apresenta Satanás, obviamente a gente sabe que é Satanás, ele apresenta agora a essência do inimigo. E agora é a parte que é mais preocupante. E eu convido a vocês a lerem o verso 7 do capítulo 3. Olha o que vocês vão perceber aí. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava o quê? Eles estavam nus. Aparece a palavra nus de novo, né? E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Queridos, a palavra nus agora no verso 7 é a palavra erumim, que vem da mesma raiz de arum. Por que Moisés ele está usando a mesma palavra no versículo 7 e no versículo 25 do capítulo 2? Qual que é a ideia que Moisés está nos trazendo aqui, Rose? Que quando o ser humano pecou, automaticamente, imediatamente, o ser humano passou a ter a natureza, passou a ter a essência de quem? De quem? De Satanás. Gente, isso aqui não é preocupante? Vocês não sentem uma coisa assim? Irmã Nivalda, quando os nossos pais pecaram, eles perderam a natureza do nosso Deus Adonai Elohim, e passaram a ter a essência, a natureza de quem? De Satanás. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não temos o pecado, irmão Tiago, né? Nós somos o pecado. Já parou para pensar nisso? Que você não tem pecado, você é o próprio pecado? Hein, Roseli? Irmã Rosa? Irmão Ricardo? Irmã Célia? Vocês já pararam para pensar nisso, Branca? Que nós não temos pecado, nós somos o pecado. Queridos, nós temos a essência do inimigo. Isso não leva a gente a refletir melhor sobre a nossa vida hoje aqui? Será que de fato a gente está buscando a ser a imagem de Deus, a imagem de Cristo? Será que nós estamos respondendo à altura, ao chamado de Cristo Jesus para nós? Ou será que nós estamos deixando que a nossa natureza maligna, a nossa natureza pecaminosa fale mais alto? Gente, isso aqui é seríssimo. Isto aqui é sério. E agora a gente entende porque Paulo ele fala da sua natureza, da sua condição espiritual. Vocês entendem? O apóstolo Paulo, queridos, ele era fera na Torá. Ele sabia de cor e salteado o Pentateuco. E o que diz o Pentateuco? É isso aqui, a nossa natureza. Só, queridos, é óbvio que eu não vou ficar nesta parte do sermão pesado, mas mesmo assim Deus te ama muito. Você crê nisso? Você crê de verdade? Convido a vocês, queridos, a abrirem a palavra do nosso Deus no versículo 14. Vamos ler o 14? Quem está na página não precisa virar, né? Pode passar, Danilo, por gentileza, querido, ou Mateuzinho. Isso. Queridos, verso 14, olha que interessante. Os nossos pais pecaram, passaram a herdar a natureza pecaminosa, maligna, sagaz, do inimigo. E olha só o que Deus faz. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás,
e pó comerás todos os dias da tua vida. Olha que interessante, então Deus agora, Ele fala com quem? Com a serpente, e em momento algum, viu mocinha que está do lado da Roseli, qual que é o seu nome? Flávia? Cláudia, seja bem-vinda, tá? Cláudia, você vai perceber no texto, que em momento algum, Deus, Ele se dirige para a sua criação, para Adão e Eva, com uma palavra de maldição. Ele se dirige com essa palavra de maldição para a serpente. E mais, e eu convido a vocês a virarem aí a página, né? No versículo 17, olha que lindo, gente. Verso 17, e Adão disse, porquanto deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é o quê? A terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Queridos, vocês perceberam que Deus, Ele não diz palavra de maldição para Adão e Eva, mas Ele amaldiçoa a serpente e Ele amaldiçoa a terra? Sabe por quê, queridos, que Ele não faz isso? Que Ele não amaldiçoa o ser humano? Por causa dessa palavrinha aqui, ó, berit. Quem estudou a lição da escola sabatina alguns trimestres atrás sobre a aliança, fala exatamente isso. O que significa aliança? Aliança significa acordo, um pacto, um tratado, né? A palavra berit ou a palavra brit, né? Que vem brit hadashah, né? Do Novo Testamento. E tem o sentido do que, queridos? Essa palavra berit, de se amarrar, se acorrentar, se entrelaçar, ou colar, grudar, literalmente. Qual que é a ideia dessa palavra berit, Branca? Que Deus, Ele te ama tanto, que Ele quer estar amarrado com você, Ele quer estar entrelaçado com você, Ele quer estar grudado, colado, acorrentado com você. Gente, olha o amor incondicional do nosso Deus para conosco. E é interessante que muitos pregam sobre a graça. Ah, porque o Antigo Testamento não... A antiga aliança morreu, agora é a graça, porque Cristo Jesus veio, morreu por nós na cruz, e estamos livres. Queridos, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que é isso, queridos? Graça. Isso aqui é amor. Vocês compreendem? Essas duas mocinhas de preto aqui, vocês são amadas incondicionalmente pelo Criador. Vocês creem nisso? Tem certeza? Amém por isso, glória a Deus. Gente, Deus escolheu, Ele decidiu, sabendo que o homem pecaria, Helenice, Ele decidiu morrer por nós, por essa raça maligna, por essa raça pecaminosa. Isso não incentiva você a servir muito mais com um sacrifício vivo para o nosso Deus? Ou não? E aí, queridos, vem a promessa, versículo 15, olha que lindo isso aqui, queridos, verso 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, aqui a gente vê no versículo 15 uma profecia messiânica, de que o descendente da mulher, ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. O verbo aqui ferir é literalmente esmagar, pisar. E quando ocorreu isso? Onde, Fátima? Na cruz. Esta profecia foi realizada, foi consumada na cruz. Na cruz do Calvário. Queridos, Cristo Jesus, Ele decidiu se entregar por mim e por você,
na cruz do Calvário, a pior morte que existia, para nos salvar. Próximo texto, Danilo ou Mateus. Colossenses 2,14, gente, esse texto aqui é lindo. Não precisam abrir, tá? Colossenses 2,14 é a palavra exaleipo. Significa ungir ou lavar em todas as partes, besmear, ou seja, cobrir com cal ou gesso, limpar, riscar, apagar lágrimas, figurativamente, perdoar o pecado. Próximo texto, Teteu. E no mesmo versículo, Colossenses 2,14, a gente encontra a palavra hierografon, que significa uma caligrafia, o que se escreve de próprio punho, algo escrito à mão, ou seja, um manuscrito, especialmente um documento legal ou vínculo, uma nota de mão ou escrito em que se reconhece que o dinheiro foi depositado com ele ou emprestado a ele por outro, para ser devolvido na hora marcada, ou então escrito de dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 14, queridos, o autor de Colossenses, obviamente Paulo, está dizendo que Cristo Jesus, ele cravou na cruz a minha dívida e a sua dívida. Muitos creem que a lei foi cravada na cruz, né? Não, queridos, o que foi cravado na cruz foi o meu pecado e o seu pecado. Foi o salário que nós recebemos do pecado. Qual que é o salário do pecado? A morte, queridos. Cristo Jesus está pagando aquilo que era para eu e você pagar. O que é isso, queridos? Não é amor, não? Se não for amor, é o quê? O que a gente está fazendo aqui? Vocês compreendem? Hein, varão? De branco ali? Você compreende o tamanho desse amor por ti, querido? Olha esse amor incondicional, gente. E o que nós estamos fazendo? Fica aqui uma pergunta para reflexão. O que nós estamos fazendo, povo de Deus? Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo não vai voltar. Ele está literalmente voltando. Daqui a pouquinho, queridos, nós veremos Cristo Jesus raiando nas nuvens dos céus, juntamente com todos os anjos, com poder e grande glória. Só que aquele que não estiver de acordo com a tua vontade, não subirá para a glória. E o que ele requer de nós? É uma coisa simples, simples. Obediência. É fazer aquilo que é para ser feito, não postergar, não adiar, não fazer relaxadamente, não fazer de qualquer jeito. Queridos, eu faço um convite a vocês, vamos nos entregar mais verdadeiramente ao nosso Deus, vamos abrir o coração para que Ele venha e transforme de vez a nossa vida, para que pessoas lá fora vejam em nós Cristo Jesus, para que possamos salvar pessoas como nós fomos salvos. Tem alguém aqui que não é salvo? Precisa se salvar? Eu faço o convite para você, querido irmão, querida irmã, entregue-se a este Deus que pode todas as coisas, a este Deus que por mais que você tenha a natureza do inimigo maligna, Ele te ama muito, e outra, Ele quer te devolver a essência que Ele deu quando criou o ser humano. E sabe quando isso vai acontecer? E eu convido a vocês a abrirem lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Um capítulo maravilhoso que fala da ressurreição. E aquele que está em Cristo tem a esperança de ser ressuscitado. Aquele que dorme, obviamente, né? E nós cremos nisso. Versículo 51, na minha tradução, diz assim, queridos: eis aqui vos digo um mistério,
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Queridos, nós passaremos a ter a natureza novamente de Cristo Jesus, quando Ele voltar, mediante a sua volta para buscar a tua igreja, nós teremos esta essência maligna, extirpada de nós, jogada, arrancada de nós, e aí sim, a natureza divina, santa, inocente, imaculada, será devolvida para nós. Cristo Jesus em tua santa morte, Cristo Jesus assumindo o meu e o seu pecado, Ele vai devolver a nossa natureza, a natureza do Éden. E para que isso aconteça, amados irmãos, o que nós precisamos fazer? Vencer, obedecer, servir, buscar, aceitar, ouvir a voz de Deus. Queridos, aqui está a maior prova de amor para com o ser humano. A gente fala assim: eu te amo. Eu falo para minha esposa: amor, eu te amo. Eu amo a minha esposa. Tu me ama? A Rose me ama também. Muitos casais aqui, ou amor de pai com filho. Queridos, mas na Bíblia, o único amor, ágape, incondicional, um amor puro, um amor verdadeiro, um amor que transforma, um amor que recupera, um amor que restabelece, é o amor do nosso Deus Criador. Não existe amor incomparável a este amor. E eu faço um convite a vocês, queridos. Entreguem-se a este amor, para que Ele venha fazer uma transformação que você precisa, para que de fato, você e eu, possamos ser transformados naquele grande dia, e morar eternamente com Ele, Fátima. Esse é o meu desejo para vocês, é isso que eu busco. Eu gostaria muito, amados irmãos, que vocês buscassem também, porque Cristo, esse é o desejo maior, salvar o teu povo, né, Vi? É a única coisa que Ele quer, salvar o teu povo. E eu quero convidar a irmã Fátima aqui para louvar ao nosso Deus. Enquanto isso, que vocês reflitam, pensem um pouquinho, tá bom? Nessa questão urgente, nessa questão séria. E depois que a Fátima louvar ao nosso Deus, eu vou ler o último texto que está ali já, que os meninos colocaram, e aí nós faremos uma oração para... Amém. Vamos ficar em pé, depois de uma mensagem tão maravilhosa, né? Infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me
a ti, ó Pai de amor, concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor, meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, implorarei a ti o meu louvor. Amém. Amém. Só ler o último texto, antes de orarmos. Obrigado. Mensagem Escolhida, volume 1, página 321, diz assim a profetisa do nosso Deus eterno: Jesus era a majestade do céu, o amado comandante dos anjos que se deleitava em fazer a vontade de Deus. Era ele um com Deus, no seio do Pai, e no entanto não julgou o dever desejar ser igual a Deus, enquanto o homem se achava perdido em pecado e miséria. Baixou de seu trono, deixou sua coroa e cetro real, e revestiu de humildade a sua divindade. Humilhou-se até a morte de cruz, a fim de que pudesse o homem ser exaltado a um lugar com ele, em seu trono. Nele temos uma oferta completa, um infinito sacrifício, um poderoso Salvador, capaz de salvar perfeitamente todos que por ele se chegam a Deus. Por amor vem ele revelar o Pai, para reconciliar com Deus o homem, para fazê-lo nova criatura, renovando segundo a imagem daquele que o criou. Para que isso aconteça, queridos, precisamos aceitá-lo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de amor, te agradecemos por este amor incondicional por nós, Pai. Te agradecemos, Pai querido, porque antes do Senhor nos criar, o Senhor já havia se decidido morrer por nós. O Senhor decidiu, mesmo tendo riscos, mas assim morreu por nós, Pai. E nós te louvamos, porque amor igual ao teu não existe. Por mais que nós amemos as pessoas, por mais que as pessoas digam que nos amam, mas não se compara, Pai, ao teu amor. Não existe amor igual ao teu, Pai. Um Criador, um Deus que quer estar acorrentado com a criatura, um Deus que quer viver colado, entrelaçado com sua criatura, é muito diferente, Pai, muito superior ao amor do homem para com o homem. E nós vemos isso, Pai Santo, neste plano redentivo que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Te agradecemos por isso, Pai. Somente te agradecemos por depositar em nós confiança, por não desistir da humanidade, não desistir deste povo falho, deste povo errante. Graças te damos, Pai. Graças te damos, e é isso que nos empenha a buscá-lo, a fazer a tua vontade, mesmo imperfeito que somos, mesmo errando todos os dias, mas o Senhor está disposto a nos perdoar, a nos auxiliar, e nos dá a oportunidade, Pai Santo, de fazer tudo de novo. Nós te louvamos por isso, Pai Santo, nós te agradecemos grandemente, Pai, por este amor, por este plano de redenção por nós, e nós cremos, Pai, que quando Cristo Jesus voltar,
nós estaremos contigo, nós teremos a nossa essência, a nossa natureza devolvida, que é essa natureza santa, ingênua, inocente, boa, amável, que o Senhor nos deu no Éden. Pai querido, nos ajude, porque é difícil. A nossa natureza carnal acaba gritando muito mais alto que a nossa natureza espiritual. E pedimos humildemente, Pai, que o Teu Santo Espírito fale conosco todos os dias, nos batize todos os dias, para que possamos ser impulsionados, para que possamos ser movidos por Ele, e fazer aquilo que é para ser feito, fazer aquilo que é bom para os Teus olhos, e assim, devagarinho, Pai, nessa caminhada de santificação, nós vamos conseguir transparecer, ou resplandecer, ou refletir a Tua imagem, Pai, porque o nosso desejo é que as pessoas vejam em nós Cristo Jesus, e somente o Senhor pode nos ajudar. Pai Santo, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada, conforme a Tua vontade, que o Senhor esteja guiando os nossos passos, porque se o Senhor nos guiar, nós não sairemos do Teu caminho. Segure fortemente nossas mãos, Pai Santo, por favor, Pai, segure fortemente nossas mãos, fique conosco, e Pai, precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti. São bênçãos que pedimos agradecidos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que o Senhor conceda uma semana abençoada para cada um de vocês, e eu estarei lá embaixo então para despedi-los, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu